Teste, teste, som. Teste, teste, som. Bom, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre o tema de trabalho. Então vamos analisar os termos, as expressões que você vai encontrar no meio do trabalho para você não ficar perdido. Você vai ter contato com esses vocabulários tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita, tá? Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? E ter na ponta da língua os termos que eu vou apresentar na aula de hoje, tá? Começamos com job, work, career e employment. Job, career, work e employment, tá? Job e work são sinônimos e significam trabalho, tá? No sentido de eu falar que o meu trabalho é bom, meu trabalho é entediante, meu trabalho é importante, meu trabalho é exaustivo, tá? Tanto job quanto work significam trabalho. O work também pode ser o verbo trabalhar, no sentido de eu trabalho lá, I work there. Ou eu trabalhei no Brasil, I worked in Brazil. Ou você trabalhou nos Estados Unidos, you worked in United States. Tá? Mas nesse momento eu quero te apresentar o job e o work como sinônimos de trabalho, no sentido de o trabalho é bom, o trabalho é importante, o trabalho é longo, o trabalho é curto. Tá? Career, que é carreira, e employment, que é emprego. Tá? Então, temos nesse primeiro momento dois sinônimos, ou seja, duas palavras diferentes com o mesmo significado, que é justamente job e work. Os dois significam trabalho. Career, que é carreira, e employment, que é emprego. Então, quando eu digo they need a job significa eles precisam de um trabalho. Mas se eu digo they need a work, também significa eles precisam de um trabalho. They need a job, they need a work. Por que os dois significam eles precisam de um trabalho? Porque tanto job quanto work são sinônimos e significam trabalho. Tá? His career is already over. His career is already over. Ou seja, a carreira dele já está acabada, já está finalizada. His career is already over. My employment is necessary. My employment is necessary. Employment é emprego, então meu emprego é necessário. Do you like your employment? Do you like your employment? Ou seja, você gosta do seu emprego? His work is important to his career. His work is important to his career. Ou seja, o trabalho dele é importante para a carreira dele, to his career. Poderia ser, em vez de his work, his job, uma vez que work e job são sinônimos e significam trabalho. Então, his work is important ou his job is important. Tudo bem? Então, job e work, trabalho. Career, carreira. Employment, emprego. Quando eu digo meu trabalho e o trabalho deles são entediantes, eu posso dizer my job and his work are boring. My job and his work are boring. Ou seja, meu trabalho e o trabalho dele são entediantes. Eu utilizei aqui tanto job quanto work para você visualizar melhor que tanto work quanto job tem um sentido de trabalho. Você pode utilizar qualquer um deles. Ambos são utilizados tanto no inglês americano quanto no inglês britânico. Os dois são utilizados com a mesma frequência e possuem o mesmo nível de formalidade. Então, em vez de dizer my job, eu poderia dizer my work. Em vez de dizer his work, poderia dizer his job, tanto faz. My job and his job, ou my job and his work, my work and his work, dá na mesma. Já que trabalho é tanto job quanto work, você pode utilizar tanto um quanto outro quando quiser. Tá? Meu emprego não é importante para a carreira dele. Né? Nós vimos no slide anterior que carreira é career e emprego é employment. Então, meu emprego não é importante para a carreira dele. My employment is not important for his career. My employment is not important for his career. Meu emprego não é importante para a carreira dele, for his career. Tá? Vamos analisar uma conversação que você vai encontrar na prática dentro desse contexto de trabalho, utilizando esses termos que acabamos de estudar. How is your employment search going?
How is your employment search going? Ou seja, como está a sua procura por emprego? Your employment search. Como está a sua procura por emprego? Have you found a job yet? Have you found a job yet? Ou seja, você já encontrou um trabalho? Poderia ser também Have you found a work yet? Já que job e work são sinônimos. Você já encontrou um trabalho? Have you found a job? Ou have you found a work? I've been actively looking for a new job. I've been actively looking for a new job. Ou seja, eu estou ativamente procurando por um novo trabalho. Poderia ser for a new work em vez de for a new job. But it's been challenging, mas é desafiador. I want to find a career. I want to find a career. Eu quero encontrar uma carreira that aligns with my interests and skills, que se alinhe com os meus interesses e habilidades. I understand, eu entendo. It's important to find fulfilling work that you enjoy. It's important to find fulfilling work that you enjoy. Ou seja, é importante encontrar um trabalho que te satisfaça por inteiro. Ou it's important to find fulfilling job. Então, quando você vê work, você pode utilizar o job. Quando você vê job, você entende que também poderia substituir por work, porque são sinônimos, significam trabalho. What kind of career are you aiming for? What kind of career are you aiming for? Ou seja, que tipo de carreira você está almejando? I have a background in marketing, ou seja, eu tenho uma base em marketing. So I am focusing on finding opportunities in that field. Então eu estou focando em encontrar oportunidades naquele campo, in that field, tá? Você vai ver que na atividade que eu separei da aula de hoje, tem uma questão que envolve esse field, que é campo, né? Pode ser tanto campo campo de fazenda, campo de atuação em uma área específica, tá? Field, tá? Campo. Então, I am looking for a job. I am looking for a job. Eu estou procurando por um trabalho, mas também poderia ser I am looking for a work that offers growth and advancement prospects, ou seja, que oferece crescimento e perspectiva de avanço. Person, daí a pessoa, person aí, né, a próxima pessoa. That's great. I hope, ou seja, que ótimo. I hope you find the perfect job soon. I hope you find the perfect job soon. Eu espero que você encontre o trabalho perfeito logo. Ou também poderia ser work, já que é sinônimo de job. I hope you find the perfect work soon. Let me know if you need any help with your job search. Ou seja, me avise se você precisar de qualquer ajuda com sua procura de trabalho, tá? Como eu sempre falo, se preocupe apenas com os termos destacados em amarelo, em azul, em vermelho. Os que estão em branco, não tente ficar pegando a tradução de todos, porque senão você vai virar tudo uma bola gigantesca na sua cabeça e você não vai conseguir aprender nada. Então sempre foque no que eu destaco para você, tá? How is your new job going? How is your new job going? Ou seja, como está indo o seu novo trabalho? Ou how is your new work going? Are you enjoying your work? Are you enjoying your work? Ou seja, você está curtindo o seu novo trabalho? Ou are you enjoying your job? Poderia ser também, já que são sinônimos. Yes, sim. I am really enjoying my new employment. I am really enjoying my new employment. Eu estou realmente aproveitando meu novo emprego. The company culture is fantastic. Ou seja, a cultura da empresa é fantástica. And I feel like I'm growing in my career. And I feel like I am growing in my career. E eu sinto como se eu estivesse crescendo na minha carreira. That's wonderful to hear. Ou seja, é maravilhoso ouvir isso. What specifically do you like about your job? What specifically do you like about your job? Ou about your work? Ou seja, o que especificamente você gosta no seu trabalho? I appreciate the supportive work environment. Ou seja, eu aprecio o ambiente
de suporte no trabalho, supportive work, né? O ambiente de trabalho de de autoajuda, né? Entre os funcionários. Podia ser também supportive job em vez de supportive work, tá? My team is collaborative. Meu time é colaborativo. And I feel valued for my contributions. Ou seja, meu time é colaborativo e eu me sinto valorizado pelas minhas contribuições. It's great when you find a job that provides both personal satisfaction and happiness for your career. It's great when you find a job, ou it's great when you find a work, né? É ótimo quando você encontra um trabalho that provides both personal satisfaction, que provém tanto satisfação pessoal quanto felicidade na sua carreira, and happiness for your career, na sua carreira, felicidade na sua carreira, certo? Então, nesse primeiro momento da aula, work e job, trabalho, employment, emprego e career, carreira. Agora nós temos o boss, o employee e o employer, tá? Boss significa chefe. Tem até aquela marca de roupa, né? Hugo Boss, né? O pessoal usa aquelas camisetas tudo escrito boss, né? Boss significa chefe, tá? Employee é funcionário ou funcionária, lembrando que a maioria dos substantivos em inglês se referem tanto a homem quanto a mulher. Alguns outros, como por exemplo actor, que é ator, actress, que é atriz, mas em geral os substantivos eles são os mesmos tanto para homem quanto para mulher. Então employee pode ser tanto funcionário homem ou funcionária mulher, você vai diferir no contexto. E employer também pode ser tanto empregador quanto empregadora. Então employee é funcionária, employer é o empregador, é quem contrata o funcionário. Employer é empregador, employee funcionário, tá? The boss is sick. The boss is sick, ou seja, o chefe está doente. The employee is new here. The employee is new here, ou seja, o funcionário ou a funcionária é nova aqui. Is new here. The employee is young. The employee is young, ou seja, o funcionário ou a funcionária é jovem. Você é jovem ou é nova, né? Qual a diferença de new e de young? O young significa novo ou nova no sentido de idade. Então, quando entra um funcionário novo numa empresa, daí você fala, por exemplo, she is young. Esse she is young significa que ela é nova, mas não nova na empresa, ela é nova de idade, quando ela tem 20 e poucos anos. Né? À medida que a gente fica mais velho, a gente começa a ver que o pessoal mais adulto ainda é jovem, né? Mas quando você quer falar que alguém é jovem, você de idade, não de empresa, mas sim de idade, a pessoa é nova, assim, de idade, você diz que ela é young, tá? Agora, se você quer falar que ela é nova aqui, nova na empresa, não necessariamente que ela é nova de idade. Ela pode ter 60 anos, mas se ela é nova na empresa, daí você pode utilizar o new, tá? Porque ela é nova naquela empresa. Agora, se você quer falar que ela é nova, mas falando, se atribui na idade dela ou dele, você diz o young, tá? He is a big employer. He is a big employer, ou seja, ele é um grande empregador. He is a big employer. The boss is not an employee. The boss is not an employee, ou seja, o chefe ou a chefe não é um funcionário ou uma funcionária. The boss is not an employee. O chefe não é um funcionário. The boss is called employer. The boss is called employer, ou seja, o chefe é chamado de empregador. The boss is called employer. Tudo bem? Agora vamos fazer uma atividade, né, envolvendo tanto boss, que é chefe, quanto employee, com 2 E's, que é funcionário, e o employer, que é empregador ou empregadora. Se eu quero dizer o chefe não é o empregador na minha empresa, a gente tem que completar esses espaços. Então, o chefe, você se lembra que é boss, e o empregador é employer. O employee com 2 E's é funcionário, agora employer é empregador ou empregadora. Então, o chefe não é o empregador na minha empresa, ou seja, the boss
is not the employer in my company. The boss is not the employer in my company. Ou seja, o chefe não é o empregador na minha companhia ou não é o empregador na minha empresa, tá? Agora, se eu quero dizer, o chefe estava gritando com o empregado, o chefe estava gritando com o empregado ou funcionário, empregada, funcionária, nós traduzimos como employee, certo? Então, the boss was yelling at the employee, tá? O chefe estava gritando com o empregado. The boss was yelling at the employee, tá? Então, boss, chefe, employer, empregador, e employee, funcionário, funcionária, empregado ou empregada, tá? Vamos ver aqui conversações que podemos envolver esses termos. How is your new job going? Como está indo o seu novo trabalho? How do you like your employer? How do you like your employer? Como você gosta do seu empregador? I am really enjoying my work so far. Eu estou aproveitando o meu trabalho até agora. And my employer is great. And my employer is great. Ou seja, e meu empregador é ótimo. They value their employees. They value their employees. Ou seja, eles valorizam os empregados, os funcionários deles. Their employees, tá? Um empregado apenas é employee. Employees, com o acréscimo do S, fica no plural, vira empregados, funcionários. Então, they value their employees. Eles valorizam os empregados, os funcionários deles. Perdão. And provide a positive work environment. And provide a positive work environment. Ou seja, e provém um bom ambiente positivo de trabalho. That's wonderful to hear. É maravilhoso ouvir isso. How would you describe your boss? How would you describe your boss? Como você descreveria seu chefe? My boss is very supportive and understanding. My boss is very supportive and understanding. Ou seja, meu chefe nos auxilia muito, né, muito prestativo e compreensivo and understanding. Meu chefe, my boss. They give clear instructions, eles dão informações claras, and provide constructive feedback, né? E dá feedback construtivo to help me grow in my role, ou seja, me dá um feedback positivo, construtivo para me ajudar a crescer na minha função, né? Para ajudar a eu me aprimorar na minha função. It sounds like you are in a good work environment, ou seja, parece que você está num bom ambiente de trabalho. Having a supportive employer, né, tendo um empregador prestativo, and boss can make a significant difference in job satisfaction. And boss e chefe can make a significant difference in job satisfaction. Pode fazer uma diferença significante na satisfação do trabalho, in job satisfaction ou in work satisfaction. Tá? Na sequência temos I heard there's a new boss at your company. I heard there's a new boss at your company. Ou seja, eu ouvi dizer que tem um novo chefe na sua empresa, na sua companhia. Repare que esse new boss, não estou falando que esse chefe é novo de idade, mas sim que ele é novo de empresa. Se eu quero falar que alguém é novo, assim, de idade, eu não falo, por exemplo, que uma criança é new. Eu falo que uma criança é young. Eu não falo que um adolescente é new. Eu falo que um adolescente é young. New, como nós temos aqui, new boss é novo chefe, ou seja, ele é novo naquela função. Não estou falando da idade dele como pessoa. Se você quer falar que alguém é jovem de idade, você diz young e não new. How are things going with the new employer? How are things going with the new employer? Ou seja, como as coisas estão indo com o novo empregador? It's been a bit challenging adjusting to the new management style. Ou seja, está sendo um pouco desafiador em ajustar no novo estilo, no novo modelo de gerência. But the employer seems committed. But the employer seems committed. Né? Ou seja, mas o empregador ou a empregadora parece comprometido
to making positive change, né? Se né, o empregador ou a empregadora, the employer, parece dedicado, né, comprometido em fazer mudanças positivas. They are focused on improving employee engagement. They are focused on improving employee engagement, ou seja, eles estão focados em melhorar o engajamento dos funcionários, employee engagement, and implementing new initiatives, né, implementando iniciativas novas. Change can be difficult, ou seja, mudança pode ser difícil, but it's good to know that the employer, mas é bom saber, that the employer is taking steps, que o empregador ou a empregadora está tomando passos, né, adiante, to enhance the work environment, né, está tomando passos adiante para melhorar, para avançar o ambiente de trabalho. How would you describe your relationship with your boss? How would you describe your relationship with your boss? Né? Como você descreveria o seu relacionamento com o seu chefe, with your boss? My boss is very hands-on and involved in the day-to-day operations. Né? Meu chefe, ele põe a mão na massa e está envolvido nas operações do dia a dia, day-to-day. They provide clear expectations, né? Ele dá expectativas claras, and guidance to ensure everyone is aligned with the company's goals. Né? Ou seja, ele provém, né, expectativas claras e diretrizes para garantir que todo mundo está alinhado com as metas, com os objetivos da empresa, with the company's goals. Tá? Company pode ser tanto empresa quanto companhia. Tudo bem? Então, employee, com 2 Es, é funcionário ou funcionária. Também você pode traduzir como empregado ou empregada. Employer é empregador ou empregadora. E boss é chefe. Tá? Até aqui com a nossa aula. Alguma dúvida? Quer que eu explique algo novamente ou dê mais exemplos? Como é que tá? Bom, agora sim. Continuando aqui, nós temos o resume, o interview e o meeting. O resume, interview e meeting, tá? O resume, ele significa currículo em inglês. Pode significar resumo também, né? Mas quando nós falamos em trabalho, né, dentro desse contexto de trabalho, o resume tem o sentido de currículo. Interview, que é entrevista, e meeting, que é reunião. Então, quando eu digo
My resume is not long. My resume is not long significa meu currículo não é longo. Is not long. Quando eu digo the company will make a meeting, the company will make a meeting significa a empresa ou a companhia vai fazer uma reunião, tá? Uma vez que company é tanto empresa quanto companhia, podemos traduzir da mesma forma, tá? Company pode ser empresa ou companhia, como eu coloquei no canto superior esquerdo para você. What did they ask you in the interview? What did they ask you in the interview? Ou seja, o que eles te perguntaram na entrevista, in the interview. That is an interview. That is an interview. Ou seja, aquilo é uma entrevista. Interview é entrevista. That is an interview. They had a few meetings today. They had a few meetings today. Ou seja, eles tiveram algumas reuniões hoje. Ou they had a couple of meetings. Ou they had a few meetings. Tanto a couple of meetings quanto a few meetings significa algumas reuniões. Tudo bem? Então, meeting, reunião, interview, entrevista, company, empresa ou companhia, e resume, dentro desse contexto, dentro desse tema de trabalho, significa currículo, tá? Quando eu digo o empregador não gostou do currículo, o empregador não gostou do currículo, eu digo the employer did not like the resume. The employer did not like the resume, ou seja, o empregador não gostou do currículo. But invited the man for the meeting. But invited the man for the meeting, ou seja, mas convidou o homem para a reunião. But invited the man for the meeting. A entrevista já acabou. A entrevista já acabou. Ou seja, the interview is already over. The interview is already over. A entrevista já acabou. Vamos ver aqui alguns casos que a gente tem contato com algum desses termos em noticiários, né? Temos aqui uma manchete da CNN escrito Interview with two incoming Progress members of Congress. Ou seja, interview with two incoming progressive members of Congress. Ou seja, entrevista com dois futuros membros progressistas do Congresso. Entrevista, interview. Entrevista com dois futuros membros progressistas do Congresso. Interview, entrevista. Trump holds Oval Office meeting, including talk of invoking martial law and naming Sidney Powell Special Counsel. Ou seja, Trump faz uma reunião, né, no Salão Oval, Oval Office Meeting, ou seja, reunião no Salão Oval. Oval Office Meeting, including talk of invoking martial law, ou seja, incluindo conversa de invocar a lei marcial e nomear Sidney Powell como conselheiro especial. Tá? Então, Oval Office Meeting, ou seja, reunião no escritório oval. Oval Office Meeting. Meeting é reunião em inglês. Trump, the explosive interview. Trump, the explosive interview. Ou seja, Trump, a entrevista explosiva. The explosive interview. Interview é entrevista. Certo? Então vamos ver aqui. Did you have your interview for the job yesterday? Did you have your interview for the job yesterday? Você teve sua entrevista para o trabalho ontem ou for the work yesterday? Lembrando que job e work são sinônimos. Yes, I did. Sim, eu tive. It went well. It went well, ou seja, foi bem. But now I'm waiting to hear back from them. Mas agora estou esperando ouvir a resposta deles. Fingers crossed, ou seja, dedos cruzados. That's great. Que ótimo. How did you prepare for the interview? How did you prepare for the interview? Como você se preparou para a entrevista? I spent a lot of time researching the company. Ou seja, eu gastei muito tempo pesquisando sobre a companhia
and practicing my answers to common interview questions. E praticando minhas respostas para questões comuns, para perguntas comuns de entrevistas. Interview questions. Interview questions, ou seja, questões de entrevistas, perguntas de entrevistas. Perguntas de entrevistas, primeiro tem entrevistas e depois questões, porque quando eu falo questões de entrevistas, uma característica dessas questões é que são de entrevistas. Não é questão qualquer, é uma questão de entrevista. Logo, entrevista é uma característica dessa questão. Tá? Logo, ela vai anteceder o substantivo. Então, interview questions. Tá? I also updated my resume. I also updated my resume. Ou seja, eu também melhorei, eu também avancei meu currículo. Lembrando que resume é currículo. To highlight relevant experience, né? Para deixar mais claro experiências relevantes. I have a meeting scheduled with our team this afternoon. I have a meeting scheduled with our team this afternoon. Ou seja, eu tenho uma reunião agendada, uma reunião programada com o nosso time nesta tarde. Are you ready? Ou seja, você está pronto? Yes, I am prepared. Sim, eu estou preparado. I have the agenda and some important points to discuss during the meeting. I have the agenda, tenho a agenda, and some important points to discuss during the meeting. E alguns pontos importantes para discutir durante a reunião. To discuss during the meeting. Excellent, excelente. It's always good to be well prepared. É sempre bom estar bem preparado. Did you send out your resume? Did you send out your resume? Ou seja, você mandou o seu currículo? Did you send out your resume for the new position that opened up in the company? Para a nova posição que abriu na empresa? Yes, I did. Sim, eu fiz, eu mandei. I updated my resume and sent it in. I updated my resume, ou seja, eu atualizei meu currículo and sent it in, e mandei ele. Now I'm hoping to get called for an interview soon. Now I am hoping to get called for an interview soon. E agora eu estou esperando para me ligarem para uma entrevista logo. For an interview soon. Tá? Então, um exercício aqui. O currículo não te garante uma entrevista. O currículo não te garante uma entrevista. Devemos lembrar que currículo é resume e entrevista é interview. Então, o currículo não te garante. The resume doesn't ensure you, ou seja, não te garante uma entrevista, an interview. Então, the resume doesn't ensure you an interview. The resume doesn't ensure you an interview. O currículo não te garante uma entrevista. Se eu quero dizer a reunião está encerrada, eu digo the meeting is over, pois reunião é meeting em inglês. The meeting is over. A reunião está encerrada. Tudo bem? Então esses foram os termos que eu queria trabalhar com você hoje acerca de trabalho. Temos o job e o work, que são sinônimos e significam trabalho. Temos o career, que é carreira. O employment, que é emprego. Boss, que é chefe. Employee, que é funcionário ou funcionária, empregado ou empregada. Employer, que é empregador. Resume, ou empregadora. Resume, que é currículo. Interview, que é entrevista. Meeting, que é reunião. E company, que é empresa ou companhia. Podemos traduzir das duas formas. Agora temos aqui um texto final para que a gente possa pôr em prática tudo o que a gente viu hoje. Então, finding the right job, ou seja, encontrar o trabalho certo, ou finding the right work, já que job e work são sinônimos, and building a successful career, e construir uma carreira de sucesso, is a journey filled with opportunities and challenges, né? É uma jornada repleta de oportunidades e desafios. In today's competitive employment landscape, né, hoje no competitivo, na competitiva competição, na competitiva
batalha por emprego, né? Employment landscape. A well-crafted resume, ou seja, um currículo bem construído, is crucial in landing that dream job. É crucial para chegar no trabalho dos sonhos, dream job ou dream work, tá? Porque job e work são sinônimos, significam trabalho. It showcases your skills and experiences. Né? Isso mostra suas habilidades e experiências to potential employers, né? Para potenciais empregadores, making you stand out from other applicants, né? Fazendo você se destacar diante a outros candidatos. Once you secure an interview, uma vez que você garante uma entrevista, it's your chance to shine, é a sua chance de brilhar, and impress the employer, e impressionar o empregador, and impress the employer, with your knowledge and enthusiasm for the company, né, com seu conhecimento e entusiasmo pela empresa ou companhia, porque company é tanto empresa quanto companhia. Being well prepared for the interview, né, estando bem preparado para a entrevista, is essential to showcase your strengths and suitability for the role, ou seja, é essencial para mostrar suas forças e a sua capacidade para o cargo. In the workplace, né, no ambiente de trabalho, meetings play a vital role, ou seja, as reuniões desempenham uma função vital. Meetings play a vital role. Meetings, ou seja, reuniões desempenham uma função vital em fostering collaboration, né, em colaborações conjuntas, and communication among employees. Né, e comunicação entre funcionários, entre empregados, among employees. It allows for brainstorms, né, isso permite a brainstorms, ideias de brainstorm, discussing projects, discussão de projetos, and aligning efforts to achieve company objectives. Né, e alinhando os esforços to achieve company objectives, para atingir os objetivos da empresa ou os objetivos da companhia. A positive work environment, né, um positivo ambiente de trabalho, ou a positive job environment, uma vez que work e job são sinônimos, poderia substituir aqui por job sem problema nenhum, where employers value their employees, onde empregadores valorizam os empregados, os funcionários deles, certo? Fosters a productive and motivated workforce, né? E uma produção em conjunto e um trabalho motivador. Building a successful career, né? Construir uma carreira de sucesso, successful career, requires dedication, né? Requer dedicação, continuous learning, né? Estudo continuado, and nurturing relationships, né? A construção de relacionamentos with colleagues and bosses, com colegas e chefes, né? Boss, um chefe, bosses, mais de um chefe. Embrace each opportunity, ou seja, agarre cada oportunidade, and strive for growth within your choosing company, né? E se jogue, né? Faça o seu melhor para crescer within your choosing company, dentro da sua empresa escolhida ou dentro da sua companhia escolhida. Your choosing company, sua companhia escolhida ou sua empresa escolhida, certo? E aqui novamente temos esses termos que nós vimos hoje, tá? Vendo melhor aqui agora esses termos, tá com alguma dúvida? Quer que eu volte a explicar algo novamente? Como é que tá?